Boa noite. Vamos entrar para o 18º vídeo de Espírito de Vida ou Espírito em Nós. Continuaremos nossa leitura aqui em Efésios, o capítulo 1, versos 17. Vamos embora para a leitura? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos deu o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. De quem? De Deus. Espírito de quê? Sabedoria e revelação. Então aqui está falando do nosso intelecto, do nosso conteúdo mental, né? A cada hora a gente vamos ler alguma coisa referente a isso nos dois aspectos. Espírito, o ser, né, e sentimento, e o espírito, aquilo que vive dentro de nós, se é realmente essa alma que todo mundo fala, né? Mas estamos tirando conclusões. O capítulo 2, o verso também é o 2. Nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Opa, agora nós estamos chegando em mais conclusão. O espírito aqui também está falando que opera nos filhos da desobediência. Quem que é? O espírito da rebeldia, de Satanás, que faz as pessoas errarem. Não quando fala Satanás, fala de uma pessoa só, né? Em um outro livro aí de Enoque, explica que era 200 anjos eleitos aí para cuidar da terra no início. Esses 200 anjos tinham um ser aí, acho que era Samiasa, ele levou os outros anjos, essa terça parte, juntamente para pecarem contra o Pai Celestial. Então, espírito da desobediência, espírito de entendimento, quer dizer que tem dois aspectos, né, entre o espírito tanto maligno, tanto intelectual, e tem uma parte que fala espírito quando é espírito de Deus também. Agora vamos chegar nessa conclusão. Na aula passada nós vimos também o espírito do rico e do pobre, onde foi um e foi o outro, né? Onde foi um e foi o outro. O versos, deixa eu ver, o versos 16 e o 18. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Um só corpo, né? Aqui já falou num só corpo. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus num só corpo. Em outras traduções fala também em um só corpo, num só espírito, num só pensamento, né? Vamos ver o 18. Porque por ela ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito, numa só intenção. É assim que se fala, numa só intenção. Capítulo 3 e o versos 16. 3:16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecido com poder pelo seu espírito no homem interior. Agora aqui quando a Bíblia fala no seu espírito maiúsculo, está falando do espírito de Deus, né? E ele está grifado em maiúsculo aqui. Para que, segundo as riquezas da sua glória, que é de Deus, do Pai amado, do Pai celestial, né? Ial ou Iarro, né? Vos conceda que sejas robustecido com poder pelo seu espírito no homem interior. Tá vendo? Em nossos sentimentos ser mais duro pelo Espírito Santo com as coisas do mundo, com os acontecimentos, que a gente vê uma catástrofes, a gente sai gritando ao mundo que não sei o que, tá, o dilúvio, qualquer coisa assim, entendeu?
Então ser mais duro, robustecido, sabe? Robusto, ok? Pelo Espírito de Deus no homem interior em nós, na pessoa interior em nós. Tanto homem quanto mulher, né? Capítulo 4, versos 3, 4 e 23. Procurando diligentemente guardar, né, a unidade do Espírito, aqui está maiúsculo Espírito, que é de Deus, o Pai, no vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa salvação. Esse um só corpo, um só Espírito, quer dizer que temos que andar tanto no entendimento como na vida humana, sem pecado, num só corpo ou em conjunto com a Bíblia, em conjunto com a verdade. Isso quer dizer num só corpo e num só espírito, na mesma intenção do que Deus nos ensina. Versos 4, né, já lemos, e vamos aqui para o 23, versículo 23. E a vos renovar no espírito da vossa mente. Olha só, no espírito da vossa mente, é para nos renovar em nosso intelecto, em nossas faculdades mentais. Espírito, de vez em quando fala no sentimento de coração, de vez em quando no nosso cérebro, faculdades mentais. Vamos lá? E vos renovar, a vos renovar no espírito da vossa mente. Mudança interna. Simples, não é? Capítulo 6, o verso 17 e 18. 6, 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação, é a espada do Espírito. Essa espada do Espírito está em maiúsculo, é a palavra de Deus, não é? A Bíblia. Neste caso, mesmo que alterada, ela se torna para nós uma espada. E a salvação um capacete, que é a palavra de Deus. Acabou de concordar o versículo aqui. A palavra de Deus é uma espada. Com ela rebatemos o mundo, né? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Também está maiúsculo, orando no Espírito, orando para o Pai Celestial, no Espírito, certo? Orando em silêncio, porque o Espírito Santo ouve nossas orações, mesmo que seja em nossa mente, e o que o nosso coração pensa, ele ouve o nosso pensamento e o nosso coração. Simples de entender. E para o mesmo fim, vigiando em toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nunca é demais orar pelos outros. Deixa eu aqui, vamos entrar em Filipenses 1,19. Filipenses 1,19, verso 27. Porque sei que isto me resultará em salvação, para a vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Olha que tão lindo aqui, meu irmão. Lindo de se ver. Em outro assunto, Espírito Santo, no Velho e no Novo Testamento, nós vimos também que o Espírito tanto de Jesus Cristo em outras traduções, em outras pessoas que falam que Iau ou Iausha, né? Iau é o pai e Iausha é o filho. Iau é o pai criador. Shá, salvação. Quem salva é o criador. Então, Iausha é o nome do filho. Foi dado o nome do filho, uma dedicatória ao pai. Então, o espírito de Iausha, né, de Jesus Cristo que fala. Então, ele também nos visita invisivelmente, tanto o Filho quanto o Pai. Se manifesta no Espírito Santo, que é os dois, é santo.
Deus é santo, o Filho também é santo. Mas não são uma pessoa só não, são duas. Mas o Espírito de Jesus em nossos corações. Eu quero entrar no versículo de Filipenses 27. Vamos lá ver o 27. Somente portai-vos do modo digno do Evangelho do Cristo, do Messias, de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só Espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho. Muito mais simples tornou agora, num só Espírito. Como eu e você pode ter um Espírito só? Não, numa só intenção, numa só crença, numa só fé, numa só alma, da mesma força, com o mesmo sentimento. Você me entendeu? É muito claro, as traduções, não vai por qualquer dedução ou interpretação humana. Aqui fala somente portai-vos do modo digno do Evangelho do Cristo, de Cristo, o Messias. Digno. Para que quer vá a vós, ou seja, ele estava mandando a carta de Paulo, né? Quer esteja ausente. Ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, numa só intenção, combatendo juntamente com uma só alma, num só sentimento, uma só força, num só desejo, pela fé do Evangelho, pela fé nas Escrituras. Muito fácil ainda, né? Capítulo 2, 2. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, no Messias, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, agora se alguma comunhão do Espírito, aqui está maiúsculo, do Espírito Santo, no caso, tanto o Pai quanto o Filho, né? Já lemos isso, não vou falar de novo. Se alguns entranháveis afetos e compaixões, deixa eu ver o 2 também, né? Completai o meu gozo, a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Aqui completou a frase do um só Espírito, uma só alma, completíssimo, sem frescura nenhuma, sem nenhuma adulteração, alteração no contexto e no texto. Levei tudo para vocês de bom a respeito deste assunto, ainda tem mais, tá? Vou ler aqui, deixa eu ver, Filipenses, Colossenses, isso mesmo, Colossenses, o capítulo 2, verso 5. Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando, alegrando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, no Messias. Paulo diz que estava ausente em corpo, mas presente no espírito, presente na intenção, no pensamento. Não quer dizer que Paulo ele tinha espírito, então Paulo tinha um espírito onisciente, como assim só Deus tem, o Pai Criador tem, o Pai Celestial, só ele tem um espírito onisciente, onipresente, onipotente, nós não. Eu posso pensar no meu irmão na casa dele, já falei isso, na minha esposa no trabalho, né? E assim é o que ele quis dizer. Senão você vai pensar que você tem um espírito potente que vai daqui lá nos Estados Unidos, ficar imaginando coisas, mentalizando coisas que não tem nada a ver com as escrituras. 1 Tessalonicenses 5 e o 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. O próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, nosso ânimo, o vosso espírito é a alma
e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Yeshua ou Yahshua Mashiach, né? O Messias. Que aqui está falando o próprio Criador, o próprio Yahweh, né? A paz, santifique completamente o vosso espírito. Santificar. Nós temos que ser separado do mundo, ok? Não ser igual ao mundo, né? Assim passa essa mensagem. Eu vou ler 2 Tessalonicenses. Deixa eu ver. São pequenos versículos. 2 Tessalonicenses 2:2. 2 Tessalonicenses 2:2. Que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, ou, né, como enviado a vós, enviamos a vós, enviada, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ou seja, não é para se perturbar, porque você ouve uma palavra aí e não entende. Ou se ouve alguma coisa e acha que já é o fim. É o que está escrito. Quer por espírito, intenção, né? Ou às vezes você vai numa igreja e visitar aquele balacobaco, você pensa que ouviu tudo e que aquilo é puramente verdade. Não, às vezes a pessoa também não tem entendimento. Então, aqui é para nós não. O 2, que não vos moveis facilmente do vosso modo de pensar. Ou seja, temos que ser firme até no pensamento nas escrituras. Eu acho que eu estou tentando passar o melhor para vocês e para mim também. Eu vou ler Timóteo, né, capítulo 1, verso 7. Timóteo, capítulo 1, verso 7. Querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Ou seja, isso é um conselho. Opa, tá bom, não era esse, é 2 Timóteo, perdão. Mas tem gente que quer ser doutor na palavra de Deus. Não tem, não existe. A Bíblia ela tem uns altos e baixos. Já que leu o 1 Timóteo versos 1, o capítulo 1, verso 7, então fica assim então. Não tem doutores da palavra. Não tem um sabidão, sabe tudo. É o 2 Timóteo 1,7. Perdoa, mas fica a dica. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Porque Deus não vos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito, uma boa força, uma intenção para sermos fortes. O espírito, um ânimo, uma coragem. Esse espírito de valentia para quê? Para enfrentar o mal, pecado, não é para ficar dando murro nas pessoas aí não. E nem achar que isso é para mandar para ir para a guerra. Que a palavra de Deus manda não matar. Ok? O capítulo 4, versos 22 de 2 Timóteo. O Altíssimo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Quer dizer, o Senhor seja com o nosso espírito, dentro de nós, habite em nós. Filemão, o versos 25. E aí nós terminamos e entraremos em Hebreus outro dia. Filemão 25. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Muito lindo, né? Que a graça do Pai amado, né? Terminamos aqui. O cachorro começou a latir para atrapalhar. E eu continuo esse assunto no próximo vídeo, ok? No 19º vídeo. Boa noite.